Boa noite, tudo bem? Bom, hoje o vídeo é sobre a nossa aula da semana, que se refere à anatomia e fisiologia do sistema renal, que a gente também pode chamar de sistema urinário, sendo que é a mesma coisa. Bom, vamos discutir um pouquinho sobre a anatomia do sistema urinário e depois a gente entende melhor como que acontece esse mecanismo fisiológico. Primeiro, qual que é a função do sistema urinário ou do sistema renal? A função do sistema urinário ou do sistema renal são diversas e elas são divididas em dois grandes grupos que a gente vai chamar de função homeostásica, ou seja, tem a finalidade de manter a homeostasia corporal, ou seja, manter o equilíbrio do meu corpo. E ela também tem uma função que nós chamamos de função endócrina, já que o sistema renal é capaz de secretar algumas substâncias que vão agir diretamente sobre o funcionamento de algumas particularidades no meu organismo. Bom, mas basicamente, de uma maneira mais simples, a gente entende que o sistema urinário ou o sistema renal, ele faz duas ações de imediato. Ele produz a nossa urina e ele também filtra o nosso sangue. Ou seja, né, melhor dizendo do contrário, ele filtra o nosso sangue e através dessa filtração ele consegue realizar a produção de urina e dessa forma controla várias coisas, né? Controla a excreção de substâncias que não são importantes para a gente, controla o nosso balanço hídrico corporal, é capaz de controlar o nosso pH orgânico, dentre outras finalidades que a gente vai discutir mais adiante. Bom, vamos falar primeiramente sobre quais são os órgãos ou quais são os constituintes do sistema renal ou do sistema urinário. O sistema renal ou sistema urinário, ele é formado por dois rins, então eu tenho o rim direito e o rim esquerdo, por dois ureteres, que se ligam ao rim direito e ao rim esquerdo e terminam num único órgão chamado bexiga. Da bexiga sai um outro órgão de formato canular, que a gente chama de uretra, que vai ser responsável pela expulsão da nossa urina. Então, os nossos constituintes orgânicos desse sistema são dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Bom, a anatomia desses órgãos diz que o rim direito e o rim esquerdo, eles são iguais, porém a localização é um pouquinho diferente. O rim direito e o rim esquerdo, eles estão localizados na parte posterior da nossa cavidade abdominal, lado a lado da coluna vertebral. E o rim direito, ele está posicionado um pouco mais baixo do que o nosso rim esquerdo. Isso por causa da presença do fígado, que está localizado acima dele e é um órgão bem grande, bem volumoso, que ocupa bastante espaço e acaba gerando, então, ou tracionando o rim direito um pouquinho mais abaixo do que o rim esquerdo. Mas anatomicamente e funcionalmente eles são idênticos, né? Bom, o rim direito e o rim esquerdo, eles possuem na sua parte superior, que nós chamamos de polo superior, uma glândula, que nós chamamos de glândula suprarrenal. E é através dessa glândula que a gente consegue a secreção de alguns hormônios, e é por isso que eu também falo que o meu sistema renal ou o meu sistema urinário, ele também desempenha uma função endócrina, porque ele é capaz de produzir hormônios. Bom, do rim direito e do rim esquerdo, eu tenho a formação de um outro órgão que emerge no seu bordo medial, que é um órgão em formato de tubo. Um tubo que começa no seu ponto de origem mais dilatado e à medida em que ele vai se distanciando do seu ponto de origem, ele vai afunilando. Esse órgão de formato tubular, que também nós encontramos aos pares, né, um saindo do rim direito e o outro saindo do rim esquerdo,
eles recebem o nome de ureter. Como eu tenho dois ureteres. Os ureteres são órgãos revestidos de músculo liso e por isso eles são capazes de realizar uma contração involuntária e lenta que nós chamamos de contração peristáltica. O meu ureter, que sai do rim direito, ele se une inferiormente e desemboca na bexiga. E o meu ureter direito, ele sai do rim direito, também tem um percurso descendente e também desemboca lá inferiormente na bexiga. A bexiga, por sua vez, é um órgão único, ímpar. Temos 2 rins, 2 ureteres e apenas uma bexiga. É um órgão muscular e ela serve como um reservatório. E é por isso que na literatura vem a descrição desse órgão como um órgão muscular e oco, porque ele reserva uma quantidade de líquido que a gente vai chamar de urina lá adiante. A bexiga está localizada na minha parte abdominal baixa. O que significa isso? Que ela está na parte mais inferior do nosso abdômen. A nossa bexiga, ela tem na sua região central e dirigido para baixo, inferiormente, a saída de um outro órgão que também tem um formato canular e que recebe o nome de uretra. A uretra comunica a bexiga com o meio externo. Ela atravessa, portanto, o órgão genital feminino e o órgão genital masculino. Dessa forma, a uretra feminina é diferente da uretra masculina, porque a uretra feminina é mais curta e como a uretra ela atravessa todo o órgão genital, no homem ela atravessa todo o pênis. E é por isso que a uretra do homem é mais longa. Então, anatomicamente, elas são diferentes. E funcionalmente, elas também são diferentes. Daqui a pouquinho eu falo melhor sobre isso. Vamos falar sobre a função desses órgãos, né? Bom, os rins, eles são quem realmente fazem quase toda a função desse sistema. E é por isso que eu chamo esse sistema de sistema urinário ou de sistema renal. Porque os rins fazem a filtração do sangue e eles, a partir daí, conseguem realizar a produção da nossa urina. Se a gente olhar o rim por dentro, deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês, a gente percebe que lá dentro dos nossos rins, a gente tem inúmeras estruturas que são pequenininhas, né? Algumas a gente não consegue observar a olho nu, e são nessas estruturas onde acontece essa complexa função de filtrar o nosso sangue, de produzir a urina. Mais precisamente, isso acontece numa estrutura chamada de unidade funcional do rim, que nós chamamos de néfron. São lá nos néfrons onde acontece tudo isso. Percebam que a parte interna do néfron, né? Lá dentro dos nossos néfrons, nós temos uma estrutura formada por uma complexa tubulação. E essa complexa tubulação, ela é irrigada por vasos sanguíneos. E a gente pode perceber que existem vasos coloridos em vermelho e vasos coloridos em azuis. Isso significa que através desses vasos existe a chegada de sangue arterial e também existe a chegada de sangue venoso. Bom, então vamos pensar aqui. Através desses vasos sanguíneos, o meu sangue chega por essas estruturas enoveladas, complexamente tubular, e à medida em que o sangue vai caminhando, circulando por essa estrutura em formato de sifão, as partículas de substâncias que não serão mais úteis, né, de substâncias tóxicas ou de sujeiras vindas do sangue, elas vão ser retidas por essa parede tubular.
E isso vai alterar o gradiente de osmolaridade daquela região, porque eu vou ter uma concentração de solutos naquela região. Depois que o sangue passou por ali, e aí a gente acabou fazendo a filtração e retendo esses solutos, a gente vai alterar o gradiente de osmolaridade. E fazendo assim, eu vou ter então uma reabsorção de líquido para aquela região, com o objetivo de diluir esses solutos e normalizar a minha osmolaridade local. E é nesse momento em que a gente consegue então fazer a produção da urina. Então, primeiro passou o sangue, ocorreu a filtração de todas as partículas de sujeira, vamos chamar assim, e isso alterou o gradiente de osmolaridade local, ocorreu um afluxo de líquido para aquela região para diluir esses solutos e eu tive a produção da nossa urina. Então, no rim acontecem as duas coisas. Nos rins acontecem, então, a filtração do sangue e a produção da urina. E depois que essa urina foi produzida lá no meu rim, ela vai ser transportada até a minha bexiga através dos ureteres. Então, qual é a função dos rins? A função dos rins é filtrar o sangue e produzir as urinas. A urina. Qual que é a função do ureter? Transportar a urina que foi, então, formada, produzida nos rins até a bexiga. Qual que é a função da bexiga? Atuar como um reservatório. Então, ela vai reservar essa urina até que o momento seja oportuno para que ela seja, então, eliminada. E quem que vai fazer a eliminação da urina vai ser a uretra. Então, função do rim, filtrar o sangue e produzir a urina. Função do ureter, transportar a urina formada até a bexiga. Função da bexiga, armazenar a urina. E função do ureter, eliminar ou expulsar a urina. Bom, dessa forma, a gente consegue entender um pouquinho melhor a fisiologia do sistema renal. Então, a fisiologia do sistema renal, a gente vai entender um pouco melhor dessa complexa função renal e também entender um pouquinho sobre o mecanismo de diurese e sobre o mecanismo de sede, que também regula esse centro de micção, tá certo? Aí no nosso próximo vídeo ou no nosso próximo encontro, a gente explica isso de uma maneira mais detalhada. Um grande beijo, boa noite e até o próximo vídeo.